Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso, e você está no curso livre e gratuito de Teologia aqui no canal Teologia Didática. A matéria é História da Igreja. E você, se é novo aqui no canal, dê um like, se inscreva no canal. Chame o máximo possível de amigos seus para também se inscreverem no canal e fazerem um curso livre, gratuito de teologia. Se você quiser, apenas se você quiser, você pode solicitar a matéria digital em PDF aqui que você está estudando ou outras matérias. Apenas R$10 você envia um Pix para a gente e a gente envia imediatamente via WhatsApp para você a matéria digital, para você ler, para você estudar, para você fazer pesquisas, tá bem? Então, se você quiser também, você pode solicitar para a gente a sua credencial teólogo. Agora a credencial teólogo é vitalícia, não precisa renovar, tá bom? Então você faça o pedido e a gente envia para você. Tem um custo de apenas R$100, já incluso o envio pelo correio. Você vai pagar um valor de R$100 para ter portas abertas aonde você quiser no reino de Deus, com a credencial teólogo, uma credencial válida assinada pelo reitor do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e vai estar abrindo portas para você. Solicite agora mesmo pelo 439-2001-2860. Você vai entrar em contato via mensagem de texto ou áudio por este WhatsApp. E a gente vai estar lhe atendendo com o maior carinho, com o maior amor. Tá bem? Uma água. Vamos à história da igreja em Esmirna, Pérgamo e Tiatira. A igreja ameaçada desde os tempos remotos. Havia uma cidade em que os gregos o localizavam em recuadas na história, destruída no princípio do século VI, depois da era cristã, ou antes da era cristã, e ficou devastado o local por 3 séculos. Aí reconstruída, tornou-se uma das mais prósperas cidades da Ásia Menor, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Competia com Éfeso e com Pérgamo pelo título de primeira cidade da Ásia, informada por Tácito, 56 da era cristã. Em honra à deusa de Roma, em 26 depois de Cristo, foi erigido outro templo dedicado a Tibério e ao Senado romano. Isso tornou-se um forte centro de culto e adoração obrigatória ao imperador romano. Com isso, os cristãos em Esmirna ficaram em circunstâncias desesperadoras. Perseguições e morte tornou-se resultados naturais para eles. Policarpo, um dos discípulos do apóstolo João e bispo em Esmirna, foi interrogado: queres negar a Cristo para evitar a morte? Respondeu Policarpo: por 90 anos Cristo me foi fiel. Como poderia negá-lo agora, sabendo que ele me garante uma vida permanente? Nos dias em que a igreja de Esmirna recebeu a carta de Jesus, vivia um grande conflito por causa das grandes perseguições que eles enfrentavam. Nos dias de hoje, não se fala mais em nosso país de perseguições em virtudes da fé que professamos, como aconteceu antes. Não só aqui, mas em vários lugares no início desta obra. Atualmente a igreja é considerada e reconhecida. Muitos que nos perseguiam e escreveram contra nós querem agora manter relacionamento conosco. E o nome pentecostal é cobiçado até por aqueles que pouco têm a ver conosco. Jesus, porém, advertiu que esse tempo é mais perigoso do que o tempo das perseguições. Lucas 6:26. Enquanto o Brasil goza de total liberdade religiosa, existem milhões
de crentes em vários países que têm liberdade religiosa. Milhões de pessoas no mundo também que sofrem torturas, prisões, morte por causa da sua fé, e a fé na pessoa de Jesus Cristo. Vamos estudar a mensagem de Jesus, que foi enviada à igreja sofredora. Sofrimento na conversão. A conversão às vezes é acompanhada de perseguições. Quando Jesus salva alguém do mundo, João 15:19, libertando das tradições, 1 Pedro 1:18, o inimigo e seus seguidores começam a rugir. Muitos crentes têm sofrido, seja no ambiente de seus familiares, no colégio, no lugar de trabalho ou na vizinhança. Diz a Bíblia que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Sofrimento por erro doutrinário. As doutrinas errôneas trazem sofrimento. Os crentes em Esmirna sofreram por causa das doutrinas erradas. Em Esmirna havia religiosos tão fanáticos que Jesus os chamou de sinagoga de Satanás, conforme Apocalipse 2:9. Foram eles que iniciaram a população a perseguirem, incitaram a população a perseguirem os autênticos seguidores de Jesus. O sofrimento como cumprimento profético. As perseguições são parte do cumprimento das profecias. A palavra profética avisa que nos últimos tempos havia perseguições por causa da fé, Lucas 21:12. Esse sinal tem se cumprido de modo surpreendente em várias partes do mundo. E como seria o nosso futuro? Na sua carta à igreja em Esmirna, não usa várias expressões para designar o sofrimento do seu povo. Tribulação fala de adversidade, aflição, no sentido físico, que os seus servos haveriam de sofrer por causa da sua fé. O Espírito lhes revelava ainda que viria mais sofrimento. Apocalipse 2:10. Além da tribulação por causa da fé, existiam também aflições por causa das finanças, enfermidades, acidentes, catástrofes e mortes. Todavia, Jesus tem uma palavra de consolação para todos os seus servos, segundo Coríntios 1:3-6. E a pobreza, Apocalipse 2:9. Jesus fala de uma pobreza material sofrida pelos crentes por serem rejeitados no trabalho. Quando um chefe de família é preso ou demitido por causa da sua fé em Jesus, a família sofre privações. Jesus, porém, escreveu: tu és rico, Apocalipse 2:9. O sofrimento é recompensado pela riqueza das bênçãos que o acompanham. E a blasfêmia? Jesus menciona aqui os sofrimentos morais, que consistem sempre em ser alvo de críticas e mentiras. Paulo disse: somos blasfemados. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. 1 Coríntios 4:13. Eu sei as tuas obras, Apocalipse 2:9. Nos momentos de sofrimento, às vezes podemos, pensar, porque Deus não nos guardou ou não impediu que nós sofrêssemos tanto. Mas Jesus disse: eu sei as tuas obras. Ele sofreu mais do que todos os seus seguidores e afirmou: convinha que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim. O caminho da redenção passou pelo vale do sofrimento, mas ainda existe um resto de aflição de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, e ela deve cumprir, segundo Coríntios 4:20. Lembre-se de que Deus muitas vezes mostra o seu poder, e foi o que fez livrando os 3 moços no forno de fogo ardente, Daniel 3:23-29. Daniel na cova de leões, Daniel 6:21-27. Pedro nas mãos de Herodes, porém ele mesmo permitiu que Estevão fosse apedrejado, Atos 7:58-59. João Batista foi degolado e Tiago foi morto. Deus pode, portanto, permitir o sofrimento e até impedi-lo, mas
Ele fará sempre aquilo que lhe apraz. Se for da vontade dele, ele livra. Se não for da vontade dele, ele deixa acontecer, porque ele quer a pessoa com ele na eternidade. Mas ele diz: não temas. Apocalipse 2:10. O medo é o inimigo que prejudica a fé. Enquanto Pedro confiou na palavra de Jesus, caminhou por cima das águas, porém teve medo e começou a afundar. O medo afasta o crente da sua tranquilidade. Quem está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Salmos 91. Nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Jesus falou das vitórias em meio às tribulações da vida. Apocalipse 2:1. O poder do inimigo não vai além do que Deus permite. A tribulação como plano divino. A Bíblia mostra claramente que o sofrimento está dentro do plano de Deus. Romanos 8:28. Será possível? Jesus disse a Pedro que ele, pela sua morte, glorificaria ao Senhor. João 21:19. Paulo afirmou desejar que Jesus fosse glorificado pelo seu corpo, seja através da vida de morte, da vida ou morte. A morte de Estevão teve como resultado salvação de Saulo. A história da igreja mostra que o sangue dos mártires é como uma semente no Evangelho. Deus nos faz triunfar. É Deus quem nos faz triunfar na adversidade. Em consequência, Ele que enviou um anjo a fim de confortar a Jesus no Getsêmani. Lucas 22:43. Mandou também outro anjo para ajudar a Paulo em meio às perseguições sofridas na região de Corinto e às amarguras do naufrágio. É o mesmo que dá força para suportarmos as tribulações da vida hoje. 1 Coríntios 10:13. Fidelidade a Jesus. Ele sempre nos foi fiel. 1 Coríntios 1:9. E espera a fidelidade de nossa parte também. Salmos 101:6. Quando Policarpo, bispo de Esmirna, 60 anos após a carta de Jesus, estando em julgamento, foi interrogado se queria evitar o martírio, ele respondeu: 90 anos ele foi fiel para comigo, como eu poderia negá-lo agora? Fidelidade diante dos irmãos. O exemplo da fidelidade diante dos nossos irmãos é coisa importante. Paulo escreveu: muitos tomando ânimo com as minhas prisões, Filipenses 1:14, querendo dizer que o sofrimento e perseguições que afligem um irmão servem de estímulo e encorajamento a outros, sejam eles já maduros na fé ou ainda iniciantes. Fidelidade até a morte. Que a morte para o crente não é entrada para a glória. Se testificarmos que não temos medo da morte, devemos ser fiéis, ainda que a morte seja a exigência da nossa fidelidade. Eles vão dizer: você é fiel, então você vai morrer. O vencedor é glorificado. Os que padecem em nome do Senhor Jesus, com ele viverão, segundo Timóteo 2:11. E serão glorificados, Romanos 8:17. E recompensados com grande galardão, Mateus 5:10 e 11. A coroa da vida. O vencedor receberá a coroa da vida, Apocalipse 2:10. Depois da batalha final, todos os que lutaram com Cristo serão coroados. A entrega das coroas terá lugar diante do tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento, Romanos 14:10, Apocalipse 22:10. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, você está no curso livre e gratuito de teologia, aqui no canal Teologia Didática. Chame o máximo possível de amigos seus para também fazerem esse curso com a gente, tá bem? Basta se inscrever no canal, basta você dar um like em cada aula, basta você comentar cada aula e você assistir cada aula. Você poderá já estar fazendo curso de teologia aqui com a gente, tá bem? Você também, ao compilar 12 matérias assistidas, não são 12 vídeos, são 12 matérias assistidas, você solicita pra gente o seu provão. Ao tirar mínimo 7 no provão, você solicita o seu certificado do primeiro nível de teologia e você já poderá ter em mãos o certificado para uma comprovação via
eclesiástica para a sua igreja, para a sua convenção, tá bem? A gente já consegue te conceder o certificado mediante 12 matérias assistidas. Apenas se você quiser, você pode solicitar para a gente as matérias em PDF. Você solicita para a gente, tem um custo de apenas R$10 e você envia um Pix para a gente envia a matéria no seu WhatsApp e você vai ler a matéria para melhor compreensão, tá bem? Mas se você não quiser, se você está dizendo, olha, é gratuito, eu quero totalmente gratuito, então não tem problema, é gratuito, você assiste às aulas gratuitamente e faz um curso gratuito. Somente quando você solicitar o certificado, você vai estar nos ajudando, porque tudo aqui é gratuito, apenas na hora do certificado tem a taxa de produção, validação e envio pelos correios. Então nós temos um custo no certificado, tá bem? Para depois você não ficar perguntando, mas é de graça e agora está querendo cobrar o certificado. O certificado tem um custo de validação. Ele é reconhecido em todo o território nacional, assinado pelo reitor do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você então vai solicitar para a gente e a gente vai estar enviando pelos correios para você, tá bem? Então, até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.